Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, eu faço parte da comunicação do CRO. A gente vai começar hoje mais uma PEP, uma live, mais uma aula, né, da nossa educação permanente. Eu vou dar alguns recados aqui. Primeiramente, que vocês desliguem a câmera de vocês e o microfone, deixe só a doutora Letícia, para não atrapalhar, porque quando vocês falam, quando emite algum áudio, interfere, né, e corta o áudio dela. Então, por favor, desliguem as câmeras e o microfone. Sobre o certificado. Hoje, muita gente recebeu o link por grupo de WhatsApp, mas somente terá o certificado quem se inscreveu no site da Educação Permanente, tá bom? As pessoas podem assistir a aula normalmente acessando pelo link, mas quem terá o certificado é somente quem se inscreveu no site da Educação Permanente. O certificado vai estar disponível depois da aula, depois de 24 horas, você já pode acessar o site da Educação Permanente e emitir o seu certificado, tá? Agora eu vou passar para a Isadora, que vai conduzir. Boa aula para vocês. Boa noite, pessoal. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Sim? Ok. Deixando claro, né, que também para receber esse certificado é necessário colocar o nome completo aqui no chat. Então, além de ter se inscrito no site do CRO, você também tem que colocar o seu nome completo durante a aula para poder receber esse certificado, certo? As meninas vão estar passando alguns recados durante o chat, então prestem atenção, tá? E agora nós vamos dar início a mais um dia de palestra com a aula hoje com o tema de HOF, que é um tema tão importante. E eu queria convidar, né, agora para passar a palavra, mas antes eu vou falar um pouquinho do currículo dela, a doutora Letícia Felice. Vou só abrir o currículo dela aqui. Boa noite, doutora Letícia. Tudo bem? Boa noite, gente. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite, né? Nesse dia frio, que dá vontade de realmente ficar debaixo de um cobertor, né? Bem quietinho, descansando. Tanta gente aqui. Eu já vi alguns ex-alunos, muito feliz realmente com a participação, muitos colegas. Muito obrigada e parabéns para o CRO Jovem, né, Regional de Uberlândia, especificamente, pela iniciativa desse programa, porque realmente faz muita diferença. Tá? Obrigada, avisadora, pelo convite, você especificamente falando, né, mas toda a equipe também, tá? O prazer é nosso por você ter aceitado o nosso convite, tá? Então, pessoal, a doutora Letícia, ela é professora do Departamento de Clínica Médica e Residência em Dermatologia do curso de Medicina da UFO. Também é orientadora no programa de pós-graduação em Genética e Bioquímica do Instituto de Biotecnologia da UFO, com linha de pesquisa em células-tronco mesenquimais e nanobiomateriais aplicados à bioengenharia tecidual. Também é professora e palestrante de cursos de HOF em todo o Brasil. É formada em odontologia pela UFO e também tem mestrado em biologia celular e tecidual pela Universidade de São Paulo e doutorado em imunologia e parasitologia aplicada pela UFO. Então, assim, com um currículo desse, né, a gente já sabe o que a gente espera daqui para frente nessas próximas horinhas de palestra. Então, seja bem-vinda novamente, doutora Letícia, fique à vontade. É um prazer, mais uma vez, que você tenha aceitado o nosso convite. Desejo a todos uma boa aula e qualquer dúvida podem perguntar através do chat. Inclusive, as dúvidas que forem surgindo sobre o conteúdo podem estar mandando no chat, que ao final da aula a gente vai estar respondendo, tá bom? Desejo a todos novamente uma boa aula e passo a palavra para você, doutora Letícia.
Obrigada, Isadora. Pois é um tema tão atual e, ao mesmo tempo, tão antigo, né, gente? Porque quando a gente pensa em termos de harmonização orofacial, a gente fica pensando, ao longo desse tempo, né, e a gente mistura a questão da vaidade com a questão realmente da aceitação, né, social, e a partir daí nós nos deparamos numa época, né, principalmente agora com a questão da pandemia, onde eu acho que os olhares acabaram voltando para a gente mesmo, né, seja porque nós passamos por um períodozinho aí de introspecção e de reclusão, mas ao mesmo tempo, a tecnologia proporcionou essa possibilidade tão grande da selfie, né? E com isso realmente refletindo aqueles detalhezinhos que muitas vezes nos incomoda tanto, e ao mesmo tempo, com o passar dos anos, né, a preocupação realmente em gerenciar esse envelhecimento, em tentar minimizar os impactos dos anos, né, ressaltando realmente uma ciência que até então estava exclusiva para a área médica, né? Isso, na verdade, tem as suas raízes, tem algumas justificativas, porém, né, por outro lado, óbvio que a gente pensa que a odontologia em si, ela tem uma intimidade muito grande, principalmente quando a gente pensa em termos de face, principalmente quando a gente pensa em termos de estruturação, de organização, de fisiologia, biologia, já que realmente a parte mastigatória, a parte, né, funcional desse sistema, ele é muito trabalhado por nós, né? Então, nada mais justo que a gente venha realmente emoldurar aquele sorriso que está ali, que muitas vezes tem uma assimetria, que tem uma dificuldade, seja por uma paralisia, seja pelo próprio envelhecimento, né? Por que não, ao rejuvenescer internamente, ao preservar, né, essas estruturas bucais, por que não extrapolar isso e, a partir daí, melhorar ainda mais o aspecto desse nosso paciente, melhorando a sua autoestima, melhorando a sua inserção, melhorando, enfim, né, a vida desse paciente. Então, nada mais justificável do que isso, e, a partir daí, nós temos essa característica, né, odontologia eu admiro muito, porque nós vamos sistematizando, nós vamos aprofundando e, a partir daí, ganhando um espaço muito grande. E isso também se mistura à questão da humanização, né? Quem vê a diferença em termos de tratamento, e a gente não nos cabe julgar, mas a medicina a gente tem tentado essa mudança em relação realmente ao nosso profissional médico, né, no cuidado com o paciente, no olhar para o paciente, não só aquilo que a gente está vendo, mas, né, o que está por trás disso tudo. Sou professora do curso de medicina, eu vou começar aqui a projetar, só para a gente tentar ressaltar isso. Talvez eu não consiga ver vocês mais, mas qualquer coisa, as meninas, Isadora, eu estou com o WhatsApp aqui, qualquer coisa você me dá um toque, tá? Porque eu acho que eu não vou conseguir vê-los enquanto estiver projetando. Ok, pode ficar tranquila, qualquer coisa a gente avisa aqui. Obrigada. Então, eu fiz odontologia aqui na Universidade Federal de Uberlândia, já tem alguns aninhos, né? Não vou nem contar, porque senão acabo falando com a minha idade, não que eu tenha preocupação, mas enfim, acaba tendo, né, gente? Fiz graduação em odontologia, mas na verdade eu sempre gostei da área biológica, sempre gostei de explicar, né, de tentar entender e ao mesmo tempo pesquisar alternativas. E foi por isso que eu caminhei para um lado muito mais geral, né, fora realmente do consultório, passando
pela biologia em si, caindo nessa área médica, e por isso que hoje eu sou professora na graduação da medicina, né? E por gostar muito da parte realmente de pele e, ao mesmo tempo, trabalhar com essa questão das células-tronco voltada, né, para a estruturação de pele, estruturação de tecido ósseo, eu fui convidada também para trabalhar com a residência em dermatologia aqui da UFO. E eu fico muito feliz porque isso me aproxima cada vez mais do crescimento e, ao mesmo tempo, de entendimentos, né, tanto em termos de pesquisa, quanto em termos de protocolos clínicos também. Tá? E toda a parte de pesquisa, né, eu acabo executando junto ao programa de pós-graduação de genética e bioquímica, onde eu trabalho com essa área de célula-tronco, como a Isadora falou, e também a nanobiotecnologia. Sou presidente da Comissão Interna de Biossegurança da UFO, acabo que essa questão realmente administrativa acabou me pegando, por mais que eu não goste, e por vocês verem o meu currículo, vocês já têm ideia de que, na verdade, a minha experiência clínica em odontologia em si, ela foi muito restrita. Ela foi muito tênue e sempre na tentativa, como eu falei, as poucas iniciativas que eu tive em relação à parte clínica foi muito mais para tentar entender como é que era o funcionamento da clínica para que eu pudesse realmente associar com o biológico. Tá? Então, eu fiz um princípio aí de especialização em endo, né, durante um tempo, mas foi realmente a harmonização orofacial que me pegou, que me prendeu, que eu me apaixonei e sou apaixonada até hoje. Tá? E a partir daí, eu fiquei pensando muito, né, desde o convite da Isadora, sobre a forma, porque a harmonização orofacial ela é muito ampla. Nós temos aí uma gama de possibilidades, né, de sentarmos e conversarmos horas a respeito. Tá? E tanto lá no laboratório, quando eu estou buscando, seja em relação à ativação dos meus fibroblastos com os bioestimuladores ou não, e tantos outros polímeros que a gente tem aí, né, fatores de crescimento e as próprias técnicas, PRP, PRF, tá? Quanto quando eu estou nos meus cursos de harmonização orofacial, eu sempre tento linkar, né? Eu sempre tento entender o que eu estou fazendo ali. De que maneira que esse aspecto ele vai ser projetado em benefício desse paciente. E é isso que me move, pessoal. É muito complicado, porque é claro que a gente tem a situação financeira, né, que é muito importante, que, na verdade, faz toda a diferença no dia a dia, né, esse reconhecimento, inclusive financeiro, mas essa projeção, inclusive, do que ser aplicado naquele paciente, né, o que escolher em termos de tratamento, ele gera uma responsabilidade muito grande, né, e essa responsabilidade passa pelo princípio do conhecimento, um princípio básico, um princípio que é tanto no sentido do tratamento, quanto no sentido, inclusive, de projetar possíveis intercorrências, né? Intercorrências essas que são sempre complexas, principalmente porque a gente envolve aqui a questão de estética, uma questão que pode, né, gerar realmente transtornos muito sérios para o nosso paciente, tá certo? Então, assim, é uma das coisas que eu sempre busco, e às vezes as pessoas, eu não estou envolvida, não sei se ainda ou nunca, né, com a questão de cursos de especialização, mas sempre que alguém me pergunta ou me pede indicação de curso de especialização em harmonização, eu falo o seguinte: eu não sei indicar, mas procure aquele que tenha, né, um foco biológico, porque esse vai ser diferencial. Porque para eu entender intercorrência, eu tenho que entender o alicerce, que é, né, basicamente o que eu estou fazendo ali, o que eu fiz na pele, no tecido, na face daquele paciente, tá certo? Então, sempre pensem nisso. Busquem esse lado biológico para que vocês possam minimizar e, ao mesmo tempo, né, tentar trazer menos dor de cabeça no dia a dia da harmonização, porque tem muita, viu, gente? E a partir daí, as grandes críticas que a gente tem recebido, né? Seja por reportagens pagas ou não, a gente nunca sabe direito o que foi isso, né? Seja por, sei lá, Instagrams, falsos Instagrams, mas que incomodam, né? E principalmente porque eu acho que a dedicação da odontologia nessa área, ela é tão grande quanto, tá? E a competência também, talvez até mais. Ok?
E a partir daí, pensando nesse biológico, né, a gente vai tentando montar a estrutura, um biológico que passa, inclusive, por parte de morfologia, ou seja, anatomia. Anatomia que é fundamental, seja ela macroscópica ou microscópica, né? Então, quando a gente pensa em termos de indivíduo, a gente tem que pensar que toda a organização, e que começa lá numa célulazinha, ela vem se organizando em camadas, né? Essas camadas que se sobrepõem, essas camadas que se estruturam, que se relacionam com vasos, com nervos, e a partir daí que são estruturadas, né, através realmente de um tecido mineralizado, que é o nosso osso. E ao longo do tempo, todos esses tecidos, tá, que são apoiados no tecido ósseo, na sua infinitude aí, ela passa por transformações, ela passa por modificações, ela passa por ampliações, perdendo suporte, né, e ao mesmo tempo migrando células, o que vai ocasionar realmente alterações. Alterações essas que são natas do indivíduo e que a gente tem, quando a gente fala em gerenciamento de envelhecimento, a gente tem que pensar isso. Todo mundo vai envelhecer. Tá? Eu vi esses dias uma crítica muito grande à Vera Fischer, né? Fizeram uma foto dela no aeroporto e compararam com ela no seu auge, como se fosse realmente proibido, ou como se fosse um pecado ter envelhecido, gente. Isso é uma coisa que é normal. Né? É uma coisa que a gente vai esperar. A gente pode melhorar esse aspecto, a gente pode, como eu falei, atrasar um pouquinho o processo, mas que vai acontecer para todo mundo, é fisiológico, tá? Mas esse conhecimento em termos de camada é muito importante, e principalmente para entender a estrutura, né, e ao mesmo tempo essas alterações decorrentes desse envelhecimento. Tá? A gente sempre começa a falar a respeito da pele, né, de fora para dentro, o espelho do nosso corpo. Um espelho pouco compreendido. Um espelho que a gente tem que pensar que, apesar de ser o maior órgão, com inúmeras funções, inclusive em termos imunológicos, afinal de contas, é a barreira que separa o meio externo do nosso meio interno, e a gente percebe ali uma grande quantidade de células envolvidas nesse processo de apresentação de antígenos, de defesa do nosso organismo, né? Ela tem componentes diferentes de um local para o outro. Ela tem espessuras diferentes de uma região para outra. Então, se a gente pensar em termos aqui palpebrais, tá? Eu tenho uma área extremamente fina, bem diferente daquela encontrada lá no dorso, né, do nosso corpo, lá nas costas, tá? Que tem uma espessura muito maior. O entendimento disso vai me permitir, inclusive, entender quando a gente fala assim, olha, esse produto tem que ser aplicado, né, numa região de derme mais superficial, ou uma derme profunda, um subcutâneo, né? E a partir daí, conhecendo essas diferenças topográficas, eu consigo, inclusive, escolher melhor meu instrumental, escolher melhor a espessura, o diâmetro da minha cânula, o diâmetro da minha agulha, né, para que eu possa minimizar, tá, os danos, porque vai acontecer, né? Antes de ter benesse, a gente vai ter dano com toda certeza, tá? Então, essa pele, ela é composta praticamente por 3 camadas, né? Existem algumas polêmicas em relação à hipoderme ou subcutâneo. Alguns autores falam que não faz parte, na verdade, mas a gente acaba colocando aqui, né, nessa sobreposição, tá certo? Então, a primeira camada, a epiderme, né? É uma camada extremamente interessante pela junção, pela união entre essas células, né? A derme, que compõe a maior parte aqui desse componente, formada por um tecido conjuntivo, e a hipoderme, né? Onde a gente tem ali uma mescla de tecidos, mas onde a gente encontra realmente, na sua maior evidência, esse tecido adiposo, tá? Percebam aqui a existência, inclusive, do músculo lá embaixo, né, ancorando aqui em relação a esse subcutâneo, a presença aqui de uma fáscia e muitas vezes do que a gente chama de SMAS, que é alguns ligamentos que partem aí dessa face em direção às camadas mais superficiais, tá? E é isso que eu sempre coloco para os meus alunos. A gente tem que pensar que são camadas.
camadas que estão, principalmente na questão do rosto, que estão concentricamente dispostas, né, com funções distintas, mas interligadas. E essa interligação é que permite que quando eu sorrio, né, eu consiga expressar isso em relação a esse espelho, que é a região da pele, né? Quando eu fecho o meu olho, que eu dou aquele sorriso que acaba contraindo um pouco o orbicular, a partir do momento que eu não tenho uma espessura adequada, vai, né, mostrar muitas vezes as dobras dessa pele, tá? Então elas estão interligadas, nós temos ali estruturas, né, que são esses SMAs, ligamentos, né, falsos ligamentos, porque a gente não tem realmente muitos ligamentos verdadeiros na face, principalmente na região anterior, isso não é visto, apenas, né, na face lateral, permitindo realmente a interação entre esses componentes. Ok? Então, aqui um esquema mostrando a constituição da pele, né? Epiderme, derme, hipoderme, tá? Lembrando que a epiderme é formada por epitélio, né? Que é um epitélio pavimentoso estratificado. Então, por estar exposto ao meio, ele tem uma espessura, como eu falei, variável de acordo com a região, mas normalmente, em média, cerca de 0,1 milímetros, 0,1 milímetros. Se a gente pensar em termos lá de olho, principalmente, isso é muito menos. Isso aqui é uma média, né? E ao mesmo tempo, comparando, por exemplo, com pé e mão, a espessura lá, até por conta do atrito, e a espessura da epiderme é totalmente dependente desse atrito, ela vai ser muito maior, né? Ela vai ser muito mais organizada, tá certo? Aqui, além disso, a gente tem uma proteína impermeabilizante, que é a queratina, né? Que faz, às vezes, mais uma vez, de proteção da nossa pele, seja não só o atrito, mas seja também em relação até a perda de líquido, a proteção em relação a micro-organismos, essa microbiota que teima, né, em entrar em simbiose com a gente, mas muitas vezes danificando também, mas a proteína queratina, ela está aqui formando uma camada externa muito protetora e muito importante para a gente, tá? Nessa epiderme, nós temos células produtoras também de pigmento, afinal de contas, esse pigmento vai ser o principal responsável pela proteção. Proteção, por exemplo, contra os raios, UVA, UVB, mas que quando muito estimulada, seja por hormônio, seja por sol, seja por até um procedimento que a gente faz, tá? Ela pode hiperpigmentar, ocasionando a formação de manchas que vão realmente incomodar também esse paciente, ok? Então, aqui, histologicamente falando, a gente vê aqui uma pele, por exemplo, uma pele grossa, né, uma pele de alguns lugares, como é o caso da própria mão ou do dorso, das costas, tá, na nossa região dorsal, mas vocês veem aqui essa epiderme com uma camada muito espessa de queratina, né? Aqui um ducto de uma glândula sudorípara, já que nós temos um papel fundamental para a pele, a questão da termorregulação. Tudo isso aqui é o nosso tecido conjuntivo, a nossa derme, que tem uma semelhança, né? O pessoal da pério aí, que está fazendo a harmonização, tem uma semelhança muito grande. A gente tem que entender muito bem essa mucosa, né, gente? Mas uma das principais características realmente de diferenças entre mucosa e a pele seria realmente a ausência desses anexos, como é o caso das glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Lá na mucosa a gente vai ter outro tipo de glândula, ok? A derme, por sua vez, é esse tecido conjuntivo e que a gente tem que entender muito dele, né? Afinal de contas, ele está lá dando suporte, tá? E, ao mesmo tempo, bastante intimamente ligado à epiderme através de uma estrutura proteica que a gente chama de membrana basal. A espessura aqui também é variável, por exemplo, 0,6 milímetros lá na pálpebra, enquanto que eu tenho 3 milímetros no dorso. E aí a gente pensa o seguinte, poxa, na região periorbicular eu vou aplicar toxina, né? E quando a gente fala para poder aprofundar e ir assim na região do bisel da agulha, né? Muitas vezes eu vou inclinar um pouquinho para poder tentar atingir, tá, aquele músculo que está ali, porque é muito fininho, né? E se a gente pensar em termos de espessura, uma agulha 32G, ela tem mais ou menos, se eu não me engano, 0,2, 0,3 milímetros, mais ou menos isso. Ou seja, percebam que ela é praticamente a espessura dessa nossa derme, nessa região, tá? Então, o cuidado e esse conhecimento, mais uma vez, topográfico, faz toda a diferença, né? Quando a gente vai avaliar
e eu gostaria que a gente tivesse essa noção, tá? Em termos de estrutura, essa derme, gente, olha lá, olha a sensação que a gente tem de suporte. Ela está segurando lá em cima a nossa epiderme. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a partir do momento que essa derme reduzir a sua espessura, isso acontece com a idade, isso acontece na menopausa, isso acontece por alterações hormonais, eu vou ter um desabamento. Eu vou ter, graças a essa perda de suporte, eu vou ter alterações que vão ser refletidas lá na região da epiderme, e que é o que a gente enxerga, e que é o que a gente realmente vê, né? Por outro lado, observem a grande quantidade de vasos sanguíneos, extremamente vascularizada, né? E tão importante para a gente, além da grande quantidade de células também, tá? Essa derme, ela se divide, histologicamente falando, em duas camadas, né? Uma derme mais próxima à epiderme, que a gente chama de camada papilar, tá? Ou derme superficial, quando a gente pensa em termos de clínica, e que, ao mesmo tempo, por ser muito fininho, não dá para a gente separar muito na clínica, né? A gente só fala o seguinte, olha, coloca a agulha passando ali, se você vê ela, a sua silhueta, é porque você está na derme superficial, né? Se ela começar, se você movimentar e você começar a ver mudanças, né, na posição da pele, você está na derme profunda. Beleza, faz isso, dá certo. A gente tem que ir com calma, que nem sempre é assim, né? Mas aqui a gente tem essa derme papilar, ou reticular, desculpa, também chamada de derme profunda, e existem características bastante diferentes entre elas, né? Sendo que aqui nós temos uma região com mais fibrila colágena, e por isso mesmo mais densa, tá? Enquanto que na derme papilar nós vamos ter uma ramificação muito intensa, tanto dos vasos sanguíneos que chegam pela parte profunda e que se ramificam profusamente nessa região superficial, quanto em relação às terminações nervosas. E por isso mesmo é muito comum, né? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias a respeito, por que quando eu passo a cânula eu não sinto dor? Por que eu só sinto dor quando eu faço o meu pertuito aqui? É porque justamente nessa interface epiderme-derme é que eu tenho essas terminações nervosas livres e mais evidentes, tá? Então, eu tenho que fazer aquele botãozinho infiltrativo anestésico para poder dar mais conforto ao paciente. A partir do momento que a minha cânula atinge essa área aqui, provavelmente ele não vai sentir nada, a não ser que você pegue realmente uma região que não foi adequada. Tá certo? Então, ele vai deslizar tranquilamente, sem que cause dor ao paciente, não havendo necessidade dessa anestesia tranquillar, muitas vezes, ou bloqueio, né, como a gente faz, por exemplo, para lábio, ok? Bom, em relação aos componentes, são vários, né? E um dos que chamam a atenção nossa é tanto a substância fundamental amorfa, que é formado, entre outros componentes, pelo ácido hialurônico, né, um componente tão comum aí das nossas seringas de preenchimento, tão usadas por nós. Então, sim, ele faz parte dessa substância fundamental amorfa, que é um gel que banha toda essa região. É um gel hidrofílico, altamente hidrofílico, atrai água, né, e que vai ser responsável pela permeação, tanto de oxigênio, quanto metabólitos, né, e outras substâncias, ok? Então, o ácido hialurônico, ele é um componente natural dessa nossa derme, né? Mas nós temos os componentes estruturados, que são as fibras, né? Nós temos fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares, e essas fibras elásticas, elas são uma família. Nós temos mais de 20 tipos de fibras colágenas. A mais conhecida por vocês que trabalham com OFF é a tipo 1, que é a mais organizada, né? A mais resistente, inclusive, e que dá mais resistência à nossa pele, e a tipo 3, que é reticular, tá? A fibra reticular, ela está presente em sustentação de órgãos, mas também encontrada na nossa pele. O que é interessante, que eu vejo muitas vezes as pessoas falando, e que é um erro, né, é associar uma fibra colágena com a fibra reticular, tá? São fibras diferentes. Inclusive, no processo de formação, quando sai lá do núcleo um RNA mensageiro, ele tem a designação específica, se é para tipo 1, tipo 2, porque eu tenho a sequência, né, dos aminoácidos muito bem organizadas. Então, ou eu produzo uma, ou eu produzo outra,
tá certo? Uma não transforma na outra. Isso é uma maior bobagem que eu já ouvi em termos de harmonização orofacial. A bioquímica explica, tá? E nós temos vários tipos de células. Nós temos células que são próprias desse tecido conjuntivo, que são os fibroblastos, os mastócitos, né? Mas nós temos uma população variável muito grande. População essa que vem a partir do sangue, formada lá na medula óssea, né, que são os leucócitos, tá? Então, o nosso tecido conjuntivo, ele é extremamente rico, a nossa derme é extremamente rica. E olha que eu nem elenquei aqui, como eu falei para vocês, né, os vasos sanguíneos e os nervos, que também são componentes aqui da nossa derme, ok? Então, aqui, né, um componente celular, um predominante, que são os fibroblastos, mas eu também tenho as células imunes, as células que vêm lá, né, do tecido sanguíneo, tá? E aqui vocês observam essa relação, uma relação que é migratória, não existe uma estabilização em termos de células, né? Ao mesmo tempo, são células que se comunicam, né? Elas estão altamente falando o tempo inteiro entre si, né, sendo que essa conversa é sempre por meios químicos. Eu tenho produção de mediadores que vão regular ou se autorregular no processo de funcionamento, né? Então é muito comum que, com o tempo, muitas dessas células entrem em senilidade, ou seja, reduzam o seu metabolismo. E nesse caso específico, falando sobre o fibroblasto, necessitando algumas vezes, né, de reativação, já que essa célula, ela faz tanto o processo de síntese de toda a matriz, seja a parte de substância fundamental amorfa, seja em relação às fibras, colágenos, elásticos e reticulares, mas também ela faz um papel inverso, ela também reabsorve. Então, à medida que ela vai produzindo, ela vai removendo as estruturas, os componentes dessa matriz que estão ali, né, envelhecendo, que estão ali em alteração. Tá? Então, a partir do momento que ela tem esse turnover tão explícito, né, nós observamos que o processo de senescência, de envelhecimento, pode afetar, inclusive, a matriz como um todo, né? Então, o ideal hoje, por isso que eu coloquei estado da arte, é descobrir alguma coisa que vá lá e reative esse fibroblasto, vá cutucando ele, para que ele não durma, para que ele não entre em senescência, tá certo? Enfim, a gente tem algumas possibilidades, a gente vai falar a respeito daqui a pouquinho, ok? A substância fundamental amorfa, que como eu falei com vocês, né, é constituída aí por não só ácido hialurônico, mas proteoglicanas, glicoproteínas adesivas e sempre com essa função de atração de água, ok? Então ela tem a propriedade e a importância em relação à manutenção do teor, né, de água do nosso tecido, hidratando essa pele, mantendo essa vitalidade e, por outro lado, permitindo, como eu falei, difusão de substâncias através dessa água que fica presa nessas moléculas. A partir daí, a nossa última camada, né, que é a hipoderme, também conhecido como subcutâneo. É uma camada também muito celular, pessoal, apesar que a gente vai ter ali algumas sustentações por fibras, principalmente colágeno tipo 1, mas ela é formada essencialmente por tecido adiposo, né? Tecido adiposo unilocular. Aquele famoso tecido que a gente tem preocupação no dia a dia, né? De estar sempre controlando ele para ele não expandir muito, para ele não armazenar muito triglicérides, muito lipídio, né? Mas que aqui na face ele faz um papel fundamental, tá? Seja em termos de suporte, seja em relação à estruturação dessa pele, né? Mais uma vez, à medida que a gente vai envelhecendo, existe realmente uma mudança fisiológica em relação a esse grupamento de células adiposas que nós conhecemos como panículo adiposo, tá? E que vai fazer com que haja, só para vocês terem essa ideia em relação a essa estrutura, perda de sustentação. Se eu não tenho sustentação, eu não vou ter aquela jovialidade, aquela pelezinha esticada que o jovem tem, né? Então, aqui, as células, que são os adipócitos, né, formando sempre lóbulos, muitas vezes agrupados, formando coxins, e nós temos inúmeros coxins adiposos na nossa face, mas eu também tenho um componente fibroso, né, formado por feixes de colágenos com vasos sanguíneos, linfáticos, nervoso, tudo organizadozinho através desse feixe de colágeno, tá? Aqui só para vocês visualizarem, mais uma vez, essas camadas, e tudo que está em amarelo são os mais de
na verdade, os muitos coxins adiposos que são distribuídos aqui durante a face. Coxins esses que ao longo do envelhecimento eles vão se perdendo, eles vão se alterando, né? E com isso realmente modificando o formato, modificando posição, né? E a partir daí dando aquele aspecto envelhecido para a face. Aqui só para mostrar aquele sistema, né, muscular aponeurótico superficial, que a gente chama de SMAS. Então, eu não tenho um ligamento, principalmente na região anterior, um ligamento próprio, um ligamento verdadeiro. O que a gente vê é partindo realmente daquela fáscia muscular, né, nós temos a formação de traves de tecido conjuntivo que atravessam o subcutâneo e vão se inserir lá na região da derme, né, mantendo então essa pele fixa e acompanhando assim a contração muscular, certo? Então esse SMAS, ele é muito importante, a gente vai ter ligamentos verdadeiros apenas na parte lateral da nossa face, tá? E o que é esse envelhecimento facial, né? Quando a gente fala em termos de envelhecimento, e eu costumo conversar bastante, viu, gente? Até porque é um tema que me interessa muito. Então, Isadora, por favor, se eu estiver me estendendo muito, segura aí, tá? Mas quando a gente fala em envelhecimento, né? Eu não estou falando apenas daqueles sinais devido à passagem do tempo. Eu estou falando de toda uma alteração, né? Manifestação de eventos biológicos que ocorrem ao longo de um período que a gente chama de vida, né, gente? Então, desde, por mais que esses olhos, esses olhares, esse olhar profundo aqui se pareçam, tá? A gente percebe essas alterações que ocorreram com o tempo, tá? Alterações essas que, com toda certeza, refletem, né, inclusive na identificação, né? Não é raro, eu tô com uma paciente dessa maneira, é uma pessoa que eu admiro muito, e por isso eu gosto de contar essa história, né, gente, e assim, eu poderia estar mostrando aqui um monte de casos clínicos, tá, com toda certeza eu tenho uma experiência muito ampla nesse sentido, né, graças aos cursos principalmente, e eu poderia mostrar aqui muitas possibilidades, mas eu acho que o importante, todo mundo fala sobre casos clínicos, né, eu tenho muita coisa documentada, mas eu acho que esse biológico aqui, hoje, talvez seja fundamental para a gente poder ter uma diferença, para a gente poder ter aí enfim, uma coisa diferente do que está acontecendo normalmente, tá? Mas essa paciente minha, hoje ela está com 72 anos. E os últimos 15 anos dela, na verdade, um pouco mais agora, ela passou por 3 cânceres, e um marido com um AVC, né, que o deixou praticamente vegetando. E assim, depois que o marido morreu e que ela teve, né, o controle aí do câncer, a gente nunca fala em cura, né, porque infelizmente nem sempre é possível, um belo dia ela se olhou no espelho e ela não se identificou. Ela não se reconheceu. Tinha muito tempo que ela não se olhava. Assustou, porque a mente dela continuava jovem, como ela mesma falou. Continuava alerta, continuava, né, animada, por mais que a tristeza, né, tivesse abatido ela ao longo desse tempo, não era aquela pessoa que ela estava enxergando. E aquilo lhe trouxe realmente um processo eu falo de ressignificação, né, até ela se reconhecer, mas sem se conformar, claro. Então, foi onde ela começou a buscar tratamentos, ela não queria cirurgia plástica, até porque, apesar de, em alguns casos, ali estar indicado realmente, ela já tinha passado por muita coisa invasiva, né? Então, ela optou realmente por buscar realmente esse gerenciamento. E quando a gente pensa no paciente de off, ele tem que ter essa consciência. A gente tem que passar essa consciência para ele, porque são estruturas dinâmicas. Então, da mesma maneira, né, que a gente precisa de fazer profilaxias, né, na cavidade bucal sistematicamente, essa pele precisa dessa assistência. Eu preciso realmente ter intervenções pontuais, mas no dia a dia existe todo um cuidado. E ela topou, né, com toda certeza, e depois eu posso até mostrar esse caso, houve uma diferença muito grande. Ela não voltou a ter os 50 e poucos anos que ela queria, né, ou que ela
a última vez que ela se identificou, mas com toda certeza ela está bem melhor do que aquele primeiro impacto que ela teve quando ela se olhou no espelho, tá? Então, isso, né, eu falo que a vantagem do off, tá, da harmonização, é que a gente traz felicidade, né, muita felicidade para o paciente, desde que a gente faça uma intervenção consciente, com um bom planejamento e, ao mesmo tempo, de maneira honesta com o paciente. Afinal de contas, as expectativas, elas são muito ampliadas e nem sempre a gente consegue atingir, né? A espessura da pele relaciona-se com sua função e tende a ser inversamente proporcional à sua mobilidade. Então, quanto mais espessa, menor vai ser a mobilidade, ou seja, mais esticadinho vai ser a pele. Quanto mais fina for a pele, mais suscetível a mudanças qualitativas decorrentes do envelhecimento. Então, quer dizer, se eu tenho mais espessura, com toda certeza, né, eu vou ter a mesma coisa de um lençol que a gente coloca na cama, né, se aquele colchão está muito fininho, se aquele colchão está muito, enfim, né, ele não está sustentando, aquela coxa vai ficar toda amassadinha, né, ela é fininha. Em compensação, se eu coloco um edredom, por mais que aquele colchão seja mais fino, tá certo? Ele vai ficar mais esticado. A analogia é grosseira, mas é mais ou menos isso aqui, né? Então, quando a gente pensa em envelhecimento cutâneo, eu estou falando de um conjunto de fatores que podem ser inerentes ao paciente, mas ao mesmo tempo externos ao organismo. Então, a gente tem realmente essa divisão entre o que é intrínseco e extrínseco, tá? Os sinais do envelhecimento são denunciados pelo aspecto visual, ou seja, aparecimento de linhas de expressão, rugas, manchas, perda de tonicidade, né? E durante esse envelhecimento ocorre uma mudança bioquímica, histológica, fisiológica e tudo mais. Ou seja, o que eu vejo é uma consequência, né? Não é a causa, é a consequência do conjunto de fatores, tá certo? Que se projetou ali naquela condição, né? E essas mudanças são percebidas, e a gente consegue enxergar aqui nesse esquema, né? Da pessoa ali madura, né? A pessoa, na verdade, meia-idade, a pessoa madura, e ao mesmo tempo a pessoa jovem. Percebam a organização, percebam a estrutura, percebam realmente a sustentação, e a consequência da perda dessa sustentação é a formação desses vincos, dessas rugas, dessas alterações superficiais que vão ser gritantes, muitas vezes, aos olhos de quem vê, aos olhos de quem fica ali toda hora no selfie, né, toda hora no espelho, enfim, vai conseguir encontrar isso sim, tá? Nesse processo de envelhecimento, eu vou ter ressecamento, diminuição de glândulas sebáceas, perda de elasticidade e firmeza, o que vai permitir, inclusive, né, que ela quebre muito mais fácil, né, que ela tenha a marcação muito mais fácil, além do afinamento, né, graças à redução dessa derme. Ok? Gente, isso aqui é no mínimo 8 horas para a gente trabalhar, tá? Então eu estou fazendo uma coisa super geral, mas enfim, né, só para a gente poder ter uma ideia disso e despertar um pouquinho a vontade de estudar, né, a respeito disso, tá certo? Aqui mostrando, então, essa organização, inclusive, em termos quantitativos e qualitativos das nossas fibras colágenas, né, da pele madura, já vincada, como vocês estão vendo aqui, em relação à pele jovem, a gente vê uma organização totalmente diferente, né? Além disso, a gente tem que lembrar que eu tenho a sustentação, eu tenho o osso se modificando, como consequência disso, musculatura, né? Se vocês pensarem, pessoal, como a gente não tem essa fixação total através de ligamentos efetivos, né? A nossa pele, por não ter essa ligação, ela vai se prender nos rebordos, tá? Os rebordos em relação a esses forames, formando espécie de diafragmas, né? A partir do momento que esses forames se ampliam, que esses diafragmas se afrouxam, eu vou ter, como consequência, um deslizamento dessa pele, né? E é muito comum que a gente relate isso. Olha, doutora, eu estou derretendo, meu rosto está derretendo, o que eu posso fazer? Certo? Eu posso reestruturar, eu posso reposicionar tecido, eu posso minimizar, sim, essa condição, ok? Então, como não é isso que eu estava falando, né? Como não há nenhuma camada profunda para apoio dos tecidos moles sobre as cavidades, o apoio vem do rebordo, e, portanto, a transição dessas áreas
torna-se mais evidente com o envelhecimento. Ou seja, onde que aparece primeiro? É justamente ao redor da boca, é justamente ao redor do olho, que são regiões de sustentação, né? Então, a gente vê essa condição aqui, olha só, os ismás, né? A gordura da região malar, com a perda de sustentação óssea, principalmente, olha só, isso decai, isso desliza, e a partir daí a pele acompanha tudo isso, né? Vincando e formando essas dobras que a gente vê. Tá? Aqui mostrando na região lateral, né, eu tenho a possibilidade de sustentação, porque aqui sim eu tenho locais de ancoragem, né? A gente tem ali alguns tipos de ligamento que permitem com que a gente sustente, e a partir daí partindo por uma outra OF, que é a OF cirúrgica, ok? Aqui só para poder mostrar esse remodelamento ósseo também, né? Um remodelamento que vai levar tanto a um aplanamento de regiões, como a região malar, quanto a abertura de forames, né? A região de órbita, a região de cavidade nasal, e com tudo isso levando a uma perda de sustentação, o que vai incorrer nesse aspecto mais envelhecido. Tá? Aqui mostrando lateralmente, olha só, uma reabsorção, principalmente da espinha nasal, levando a uma queda na região da ponta do nariz. Muito comum e muito foco de reclamação dos nossos pacientes, ok? Aqui mais uma vez, observando, né, por que acontece aquela olheira com envelhecimento, né? Eu tenho tanto abertura maior desse forame, quanto o deslocamento também dos coxins adiposos, que vão muitas vezes serem expulsos, né? E a partir daí evidenciando aquelas bolsas de gordura que a gente visualiza na pessoa mais idosa, ok? Então, assim, são vários fatores decorrentes que vão incorrer nesse processo de envelhecimento, tanto em relação ao intrínseco, né, que é o cronológico, quanto ao ambiental, que é o extrínseco. E a partir daí, ocasionando essas diferenças, quanto mais a gente tem o intrínseco, que é o nato, que vai acontecer, mas a partir do momento que ele se sobrepõe ao extrínseco, com toda certeza, a qualidade desse envelhecimento vai ser modificado, né? Então, a preocupação realmente em relação a alertar esse paciente a respeito, né, do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, do que ele pode evitar para que isso seja minimizado, seja em relação à produção de manchas, né, por melanina, a questão realmente da renovação tecidual, tá certo? E a partir daí, melhorando como um todo aquela condição do paciente, né? Aqui o envelhecimento extrínseco, vocês podem perceber a exposição ao sol, tabagismo, estresse, redução de horas de sono, tô ferrada, né, gente? Mas tudo bem, alimentação inadequada. São vários fatores que são sobrepostos àquilo que a gente tem geneticamente falando, e que podem agravar e, ao mesmo tempo, né, incorrer nessa piora em relação à qualidade do envelhecimento, tá? É sempre os exageros, né? Então, uma elastose séria dessa pele por exposição ao sol, também mostrando essa condição de sobreposição dos fatores, ok? Aqui eu acho muito legal essa comparação, apesar da baixa qualidade, eu peguei num artigo científico, mas aqui é a mesma pessoa, ele é um taxista, né, e ele não usava o fotoprotetor, ele não usava filtro solar. Então aqui tá a pele que expunha, né, na janela do carro. Tá? E aqui a pele do lado de dentro do carro. A gente pode ver que é a mesma pessoa, ou seja, tem uma mesma condição intrínseca, né? Mas, graças a esses fatores extrínsecos, houve uma diferença em relação ao que a gente vê, né? Como eu falei, o envelhecimento é aquilo que a gente vê, ok? A gravidade, né, a gente pode classificar em 3 graus, de acordo com esse autor aqui, que é o mais utilizado, tá? E a partir daí a formação dessas depressões e o nosso diagnóstico, né? A gente tem que saber diagnosticar, e por isso esse estudo, essa anatomia, esses cursos são tão importantes, tá? O diagnóstico é fundamental para o planejamento, para a gente poder prever o que pode acontecer, né? Então aqui a caracterização de linhas, rugas e pregas, né? Então cada uma com um aspecto, inclusive em relação ao seu tratamento, né? Eu posso simplesmente, se eu tiver, por exemplo, uma prega como essa, colocar um ácido hialurônico aqui, minimizando ou melhorando o volume, vai desaparecer ou não, né? Então, ao entender o que a gente está tratando, a gente consegue realmente fazer um planejamento muito melhor,
ok? A gente tem rugas dinâmicas, rugas estáteis, né, de acordo realmente com a região, mas todas elas trazendo consequências e, infelizmente, tendo abordagens diferentes no processo de tratamento, né? Eu posso utilizar somente toxina, eu posso utilizar um preenchedor, eu posso usar um bioestimulador, posso partir para o microagulhamento, para a intradermoterapia, né? Enfim, tem várias opções, ok? Dessa maneira, né, o diagnóstico é fundamental, mas a partir daí o planejamento. E esse planejamento ele envolve aquela questão realmente da identificação do padrão facial, um padrão que vai ditar, inclusive, em termos de quantidade, para que eu possa fazer aplicação de toxina botulínica de uma maneira individual, né, não formando clones de pessoas, como a gente vê muitas vezes por aí, para que eu possa posicionar bem meus volumizadores a partir do momento que eu reconheça aqueles acidentes ósseos, onde vai acontecer realmente a sustentação, e muitas vezes prevendo algumas intervenções cirúrgicas. Eu coloquei só a bichectomia, mas a gente tem ali até hoje a lipoaspiração, né, que está sendo utilizada, enfim, cirúrgica ou enzimática, mas que a gente pode fazer essa avaliação e esse planejamento também, certo? Então, os sinais clínicos do envelhecimento, como eu falei, são aquilo que a gente vê, que vai desde linha de expressão, flacidez, perda de firmeza, né, aquelas ruguinhas superficiais complicadas de tratar, até uma atrofia mecânica. E a partir daí, uma gama de possibilidades, né? A gente tem que conhecer para a gente saber usar ou pelo menos indicar. Não adianta você falar, cheguei essa semana no consultório de uma paciente jovem, né? Ela falou assim, doutora, mas eu não tenho nem 40 anos, mas ela estava com uma flacidez de pálpebra tão grande, que eu falei, minha filha, se eu for colocar toxina botulínica aí, você não vai abrir o olho, né? Aquela ruga que ela estava incomodando ali na testa, é porque ela ficava tentando abrir o olho o tempo inteiro pela flacidez palpebral. Então, assim, eu vou indicar uma toxina para ela ali, talvez ela até saia e vai fazer com outra pessoa, mas a minha indicação foi cirúrgica, tá? Vai fazer uma blefaroplastia e volta que a gente trata muito bem você, né? Eu tenho que ser honesta, porque é o meu nome, né? E a partir daí é isso que vai fazer diferença em relação ao reconhecimento, em relação realmente até a própria confiança de outros colegas para poder indicar a paciente para a gente, ok? Daí, como eu falei, né? Das várias técnicas, eu tenho que associar sempre a questão do visagismo, né, a dinâmica da pessoa, ou seja, aquela ciência que estuda personalidade, que estuda, né, o que o paciente é. Não adianta eu tentar colocar um rostinho de Barbie naquela paciente que faz exercício físico todos os dias e que não gosta em nada de ficar parada. Não vai dar certo, gente. Eu tenho que conhecer o paciente para que eu possa, né, propor isso. E a partir daí, né, a documentação digital, a documentação que vai permitir uma análise, muitas vezes permitir, né, uma projeção do meu tratamento, a gente tem tecnologia para isso, né, isso tudo compõe a nossa harmonização facial, ok? O preenchimento cutâneo, né, o mais conhecido depois da toxina, ele é extremamente interessante. A minha preocupação é simplesmente porque a gente passou por uma fase de exageros, né? Exageros, seja em relação à quantidade de volume colocado, e exageros, inclusive, em relação a tipos de preenchedores, né? A gente sabe que tem algumas coisas, e aí a gente vai entrar em polêmica, mas é um perfil meu, é uma filosofia minha, tá certo? Eu realmente combato. Você me desculpa se tem alguém que acredita, mas a utilização, por exemplo, de alguns preenchedores definitivos, como é o caso do PMMA. Não acredito, não tem nada na literatura realmente que embase isso, e eu só vejo dano para paciente, tá certo? Então, não concordo, não indico, e muito pelo contrário. O que eu puder fazer para poder, né, desanimar esse uso, tá? Eu vou fazer. Ok? Então, assim, a gente tem várias indicações para preenchimento e sempre pensando naquela imagem que eu falei da derme. O preenchimento, né, com o ácido hialurônico, que é o mais comum, ele vai devolver volume e, como tal, permitir com que eu tenha ali uma sustentação da minha pele, permitir que eu possa mexer, ter outras abordagens. O grande problema é a gente ter aquele bom senso em termos de quantidade. Não é exagero, é posição. É local,
Eu não preciso usar 20 ml de uma vez no paciente, tá certo? Muitas vezes, bem colocado, 3 ml é mais que o suficiente, né? Então, são vários locais que a gente pode usar esse preenchedor, né, o ácido hialurônico, e com toda certeza trazendo de imediato um retorno muito gostoso e ao mesmo tempo muito satisfatório para o nosso paciente. Então, aqui as várias áreas, né, que a gente pode colocar. Temos contraindicações como tudo, é claro que eu vou ter, e o conhecimento do que eu estou fazendo, da minha técnica, conhecimento, né, do que a resposta do meu tecido, permite evitar com que isso aconteça. Né? Muitos dessas contraindicações são definitivas, e a partir daí trazendo consequências complicadas para aquele profissional, tá? Temos várias classes de preenchedores, né? Isso aqui não cabe falar, mas enfim, lembrando sempre que a diferença de um preenchedor, né, semi-permanente, realmente, por exemplo, no caso do PMMA, do polimetilmetacrilato, ele é um preenchedor de longa duração, a gente não vai falar que é eterno, né, mas enfim, de longa duração, tá, é o fato de que não é o tempo de permanência, né, mas simplesmente que a gente tem que pensar que a estrutura do nosso rosto está modificando, e a partir do momento que ela se modifica e que eu coloco esse preenchedor de longa duração, ele não vai permanecer no local onde ele estava. E a partir daí, trazendo também modificações que não são muito adequadas, né, para o nosso resultado estético. Quer dizer, você posiciona no local, com o tempo, com essa modificação, ele vai, né, migrar, e a partir daí se estabelecer num local que a princípio não era para estar, tá? A preocupação com as intercorrências, né, que todo mundo sabe que pode acontecer, mas a preocupação é justamente porque eu tenho uma hiperpigmentação inflamatória muitas vezes associada a esse tipo de hematoma, e a partir daí agravando, tá, a condição ali, por exemplo, de um melasma. Letícia, mas não tem jeito. Não tem jeito, mas tem jeito quando a gente pensa em termos de escolha. Eu não vou usar agulha na maioria das vezes. Eu vou usar cânula, que pode minimizar essa condição. Então, como eu falei, o instrumento, o diâmetro, né, a qualidade, tudo isso influencia no nosso resultado. E é isso que eu falo, que enfim, que é o adequado, que é o ideal na harmonização. Ok? A preocupação dos exageros é justamente trazer, né, deformações. A dismorfofobia, aquela história que o paciente não se olha e não se enxerga, e sempre quer mais, né, não vê o resultado, e a partir daí passa dos limites realmente do aceitável. Letícia, mas eu acho bonito o jeito que ficou. Essa questão da beleza é muito individual, mas por outro lado, como profissional, a gente tem que tomar cuidado com o que o paciente quer, né? E principalmente quando a gente linka o nosso nome com esse paciente. Temos que tomar cuidado com isso. E a partir daí, só para finalizar, já passei da hora, né, meninas? Mas, enfim, quando a gente pensa nessa questão dos exageros, a gente tenta encontrar um meio termo, né? Ou algo que seja natural, mas trazendo o resultado que o paciente quer. E, nesse caso, diferentemente do ácido hialurônico, que volumiza, sustenta, já tem um efeito imediato, tá? O bioestimulador, ele tem uma função biológica e não necessariamente de preencher. Assim, quando eu penso em bioestimular, eu estou falando de alguma coisa que, ao colocar ali na derme, eu possa gerar um benefício celular ou uma resposta tecidual e uma aplicação clínica particular. E, infelizmente, né, esse processo demanda aquelas informações que, como eu disse para vocês, são produzidas pelas próprias células, né? Ou seja, as citocinas, os mediadores inflamatórios. Isso leva um tempo. Então, para que eu possa ter um resultado efetivo por parte desses bioestimuladores, eu tenho que ter um pouquinho mais de paciência, né? Muitas vezes usando de imediato a toxina, usando de imediato aquele ácido hialurônico, mas a partir daí promovendo esse tratamento que vai ser visto com toda certeza ao longo do tempo, tá? Independente da classe dos bioestimuladores, eu posso citar pelo menos 4, tá? O processo vai ser sempre o mesmo. Ele vai
orquestrar, ele vai estimular a nossa pele via resposta inflamatória. Eu gosto muito desse esquema porque demonstra justamente isso. Desde a implantação daquela substância, né? Inicialmente eu vou ter um reconhecimento, um processo inflamatório, cerca de 1 hora eu já começo com esse processo inflamatório, tá? A partir daí, nós temos ali uma mudança completa com adsorções de proteínas, né? Isso varia de 30 dias até 2 dias, ok? Nós temos mobilização celular, afinal de contas, essas proteínas, né, são produzidas justamente para chamar as células, e a partir daí, inclusive, mudança no tipo celular, né, que vai desde neutrófilo até macrófagos, enfim, o próprio linfócito sendo estimulado nesse processo, tá? Então, aqui, né, uma fase realmente de ataque e adesão desses macrófagos, promovendo a apresentação de antígeno, promovendo ali a estimulação, né, por meio de mediador químico, certo? E a partir daí, né, estimulação do fibroblasto em si, que vai agora começar essa deposição, né? Uma deposição que vai ser localizada e vai depender realmente do tipo de biomaterial, de biopolímero que a gente está usando, e que vai promover, inclusive, uma encapsulação, né, fibrótica, proporcionando aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, que é justamente o aumento da densidade da pele, o aumento da tonicidade da pele por meio de produção dos componentes dessa pele, sejam eles fibras, sejam eles o ácido hialurônico, né, ou outro tipo de proteína de adesão existente na pele. Então isso, olha só, para eu poder ter realmente esse resultado que eu me propus, eu tenho que ter um tempo ali de mais de 3 semanas, né? Um processo que é progressivo, e a partir daí a avaliação do paciente vai me permitir indicar 1, 2, 3 aplicações ou até mais, mas que com toda certeza ele vai sentir a diferença, seja na questão da hidratação, seja a questão da densidade, seja na questão realmente da volumização, que é secundária a esse processo. Ok? Então, em termos de bioestimuladores de colágeno, eu posso citar N's, mas os mais conhecidos no mercado hoje são o ácido polilático, né? O PLLA, o PLA, que tem como representante, a princípio, ele era exclusivo, né? O Sculptra, tá? Hoje nós temos o Eleva, que também é um concorrente que chegou para ficar, estou gostando muito desse bioestimulador. A hidroxapatita de cálcio, né, tão conhecida pelo dentista aí, que a gente tem uma aplicação fantástica aqui, principalmente pelo fato de que ele vem num veículo que é mais denso, então a gente pode utilizar inclusive como volumizador também, né, a policaprolactona, tá certo, cujo representante é o... Nossa, a gente fugiu agora. Depois eu lembro. Enfim, o hidroxapatita tem vários produtos no mercado, inclusive manipulados por farmácia. E nós temos também os fios de sustentação de PDO. A vantagem, né, dos primeiros é que a gente consegue realmente distribuir essa ação ao longo de todo o rosto, tá? Enquanto que o fio de sustentação, por ser formado por polímeros fibrosos, né, polímeros em formatos de linhas de fibras, eu vou formar vetores de conjuntivo, vetores de colágeno, e a partir daí também permitindo muitas vezes reposicionamento dos tecidos e ao mesmo tempo a sua sustentação. Tá? As técnicas de aplicação vão ser variáveis, né? Se a gente pensar em termos de gel, que são os 3 primeiros, normalmente eu posso ter 3 planos, ou subdérmico, ou subcutâneo, ou supraperiostal, em algumas áreas, tá? A grande preocupação sempre, primeiro, é não injetar em vaso sanguíneo, então aquela questão do refluxo é importante, tá? E a partir daí, não superficializar. Por que não superficializar? Porque eu posso formar fibroses superficiais que vão interferir nessa estética, né? Então, nódulos que podem interferir nessa estética, tá certo? Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação durante a aplicação, por exemplo, a questão de espuma, né? Se a gente estiver hiperdiluindo esse produto, tá? Para que eu não tenha, eu esteja realmente entregando aquele produto que eu me propus, né? Em termos de quantidade, vai ter uma variação de acordo com o local analisado. As sessões, o intervalo, normalmente a gente pede pelo menos de 4 a 6 semanas entre as sessões, e aí a quantidade vai depender do paciente, sempre evitando a questão da sobrecorreção, né? Caso contrário, como eu falei, eu posso nodular e a partir daí trazer problemas para o paciente.
Existem alguns locais que não são adequados, independente do bioestimulador, se não são adequados a gente injetar, tá? Dentre eles, nariz, fronte, lábios, periocular, e eu tô falando em termos de densidade, viu, gente? Hoje a gente usa diluições, né? Principalmente no caso da hidroxapatita, que eventualmente eu posso até aplicar nessas áreas, a princípio, contraindicadas, mas sempre com cuidado. Eu nunca sou favorável a fazer uma coisa assim, oba-oba, olha, tá todo mundo fazendo, vamos fazer também? Não. Cada paciente tem uma indicação e eu preciso conhecer esse, porque são áreas de musculatura hiperdinâmica. A partir do momento que eu faço fibrose naquelas áreas ali, eu vou interferir nessa contração, eu vou trazer problema para o paciente também, né? Quando não aplicar, nós temos também as contraindicações, aquelas transitórias ou aquelas, né, que são determinantes. Por exemplo, um paciente, se eu quero produzir colágeno, o paciente tem queloide, eu não vou aplicar nunca bioestimulador. Tem que tomar cuidado, né? Cicatrizes hipertróficas, ele vai ter essa tendência natural. Imagina se eu estimular ainda mais. Agora, por exemplo, gravidez e lactação, a gente é transitório, passando a gente aplica, né? E eu falo que, inclusive, a gente, na verdade, toma cuidado, porque não existe interação. Mas, se houver algum problema, foi o bioestimulador, foi a nossa técnica. Então, esses 2 casos aqui eu sempre evito para não ter dor de cabeça, ok? No caso dos fios de sustentação, eles são produzidos por um polímero, né? Um polímero que é usado há muitos anos para fazer sutura, tá? Ele é um polímero de PDO, polidioxinanona, né? Existe também de PLA, existem outros produtos que são utilizados hoje para a construção do fio. Mas, de um modo geral, eles podem ser lisos, eles podem ser espiculados, e cada um tem a sua indicação, tá? São filamentos que são reabsorvidos, e durante esse processo de reabsorção, eu tenho ativação de macrófago, eu tenho liberação de citocina, e como tal, vou ter ativação de fibroblastos para a produção, né, desse colágeno. A gente sempre pensa, quando a gente fala em termos de fios de sustentação, em reposição tecidual. Por mais que eu tenha fio liso, né, os fios de tração, eles são muito utilizados para lift facial, tá? Graças àquela característica realmente, né, das espiculações, daquelas garrinhas, eu tenho um tracionamento, principalmente quando a gente pensa lá nos coxins adiposos, que favorecem muito, tá? Principalmente quando ancorados em áreas de ligamentos verdadeiros, por exemplo, na região da lateral da face, certo? Então, assim, esse reposicionamento ajuda, por exemplo, na melhora da aparência do jol, né, da região, por exemplo, de papada, ou seja, a gente tem várias aplicações, todos eles com um resultado muito interessante, principalmente quando a gente pensa que aqueles vetores vão permanecer aí durante, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, de acordo realmente com o metabolismo da pessoa. No caso do liso, eu posso colocar mais superficial, vai melhorar aquele aspecto craquelado da pele, né, o que vai favorecer também a utilização de outros tipos de procedimentos superficiais para melhorar o aspecto da pele, ok? Sempre, né? Para eu fazer esse tipo de procedimento, eu preciso conhecer anatomia, é o básico, né? A partir daí, evitar algumas condições específicas, mas o conhecimento da anatomia, gente, é uma coisa que é fundamental, principalmente se vocês pensarem que no nosso rosto a gente tem tanta terminação nervosa importante, né? Então, por exemplo, para eu ocasionar uma neuralgia ou até uma paralisia, seja ela transitória ou não, não custa nada, mesmo utilizando cânula, tá? Então tem que tomar muito cuidado, sim. E a partir daí, só para poder ficar, né, um recado, nós temos então todos esses tipos de bioestimuladores, e eu acho que eles vieram para ficar no sentido de que cada vez mais, e é sempre, a gente vê o auge da utilização, depois da mobilização, da mudança de comportamento, e depois uma estabilização, né? Então houve aquele auge que foi o exagero, e agora a gente já está entrando nesse meio termo que a gente fala assim, pô, ali colocou boca demais, hein? Ali tem malar demais, está exagerado, não precisa disso, né? Então a gente tem um retorno aí para aquela condição de equilíbrio. E nesse caso, o tratamento ele vai ser feito principalmente de maneira preventiva e constante. E aí, esses bioestimuladores realmente eu considero como estado da arte, porque eles atuam
fisiologicamente, biologicamente, né, estimulando e a partir daí retornando uma condição anterior, né, de ativação e ao mesmo tempo de jovialidade para aquela pele do nosso paciente. E aí, só para finalizar, né, o mestre de todos, com toda certeza, bastante sensato e bastante talentoso, tá, o Dr. Pitangui, né, que falava exatamente isso. Antes de fazer qualquer intervenção na face, solicito que o paciente vá a um dentista para avaliar a estética dentária antes da minha cirurgia. Faço isso para que o paciente já rejuvenesça pelo sorriso. Dentes faltando e feios chamam mais atenção que uma pele lisinha e sem ruga. Essa semana eu também tive essa experiência, né, com um colega que me ligou para poder perguntar a respeito de um procedimento de uma paciente, porque ela tinha aplicado Botox, e ela estava com uma inflamação, né, de um dente lá, um incisivo, eu acho, lateral, alguma coisa assim, né, e ela não queria tomar o antibiótico porque tinham falado para ela que ia interferir no Botox, né, então, além de esclarecer realmente essa dúvida, eu mandei dar um rala na paciente, né, gente, porque, pelo amor de Deus, cadê o bom senso? Tá certo? Então, assim, eu agradeço a todos, eu espero que, né, eu tenha trazido algum estímulo, alguma informação nova para vocês, mas assim, de qualquer maneira, eu me coloco à disposição, sempre que vocês precisarem, sempre que vocês quiserem algum tipo de informação, eu tô sempre, né, nas redes sociais, eu tô com alguns cursos também, e agradeço a presença de todos. Muito obrigada, tá, gente? Mais uma aula show, né? Foi sensacional. A gente está recebendo vários elogios aqui pelo chat, tá? Obrigada, gente. Tem algumas perguntinhas, né? Então, podemos começar? Sim? Claro. Uhum. A Letícia Alves perguntou se existe uma idade mínima para realizar procedimentos preventivos. A idade mínima é aquela que começa a incomodar. A gente tem um ambulatório aqui no curso de medicina, né, para pacientes com paralisia cerebral. Esses pacientes, normalmente, isso não é preventivo, tá, gente? Não é estético, mas eu só estou mostrando a questão de abordagem, ao mesmo tempo, a utilização, né? Nós temos pacientes lá com paralisia cerebral que tem contratura muscular muito forte e a mãe não consegue realmente acessar a boquinha para fazer higienização, então a gente tem que usar a toxina botulínica para isso, né? E esse tratamento acontece a partir de 6 meses de idade. Antes disso, muitas vezes não chega até nós por conta primeiro que o SUS libera, né, para esse tipo de situação, e segundo que até a criança ser diagnosticada, até a criança passar pelos primeiros tratamentos, normalmente vai 6 meses. Mas assim, a gente tem paciente ali de 6 até 100 e tantos anos, não tem problema nenhum. Agora, preventivo em relação à estética, né, vai do que está incomodando. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha que hoje está com 22 anos, né, desde os 18, ela é muito sisuda, e a pele dela, da testa, ficava toda marcada, porque ela contrai muito. Então, desde os 18 anos, eu aplico toxina nela. Ela, pelo amor de Deus, vai chegar com 30 com a pele toda marcada, e marcou, fica muito mais difícil de tratar, tá? Então, assim, avaliem. Eu acho que o bom senso nesse momento é fundamental, seja para fazer uma intervenção com ácido hialurônico, seja para uma intervenção com toxina, mas a grande vantagem de todos esses procedimentos é que são reversíveis, né? Então não vai ocasionar nenhum problema para a pessoa, e se ela não gostar, ou se realmente não atingiu aquilo que ela queria, isso vai passar. É a grande vantagem que eu penso sempre, tá bom? Ótimo. A Roberta fez a seguinte pergunta: a harmonização orofacial se restringe apenas à estética ou existe procedimentos funcionais? Nossa, Roberta, tem tanta aplicação, mas tanta aplicação e tanta coisa linda, sabe? De uma paralisia facial que você pode, né, equilibrar
evitar aquela contração e com isso minimizar realmente aquela condição do paciente, até dor, né, bruxismo, cefaleias, sabe? E isso eu estou falando aqui só no nosso caso. A parte realmente de hipersalivação, cialorreia, a gente pode controlar tudo utilizando esses procedimentos básicos. Conhecendo a anatomia, conhecendo realmente a sua aplicação, você pode fazer 1000 coisas. É fantástico. Só um minutinho. A Lissandra perguntou o seguinte: você acredita que a harmonização esteja sendo romantizada hoje em dia? Vejo muitas pessoas aderindo a esses procedimentos sem ter a mínima indicação e dentistas fazendo para não perder o dinheiro. O que você acha sobre isso? Não é só dentista, né? Não vamos trazer esse peso para a gente, não. Ó, médico também, tá? Médico faz muito isso. Biomédico, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de profissionais que trabalham com harmonização, não só facial, mas corporal. Como eu falei, existem algumas falas de pacientes que eu ouço que me mexem muito comigo, sabe? Uma outra paciente falou assim, Letícia, hoje eu não tiro foto mais sem filtro. Eu não sei mais como é que eu sou. Primeiro que para passar batom eu tô com um selfie ligado, né? E está sempre um filtro ativado. E aí você pensa assim, é exagero? Talvez até seja. Talvez até seja. Eu acredito muito que existe toda aquela questão de modismo, né? Afinal de contas, a cultura em relação a perfil de beleza vai mudando com toda certeza, e hoje a gente está um pouquinho mais liberto, né, gente? Eu vejo cada vez mais essa geração que está chegando aí, mais tranquila em relação a ser aceito, né? Eu sou assim, pronto, a gordofobia, e enfim, tantas outras situações como essa. Mas o fato é que sempre tem eu não sei como é que dormem, tá, à noite, mas sempre tem a má indicação, mas não só na área de harmonização, né? A gente vê, por exemplo, o dentista também colocando faceta onde não precisa, sabe? Trocando uma coroa simplesmente por trocar, né? Só para poder ganhar dinheiro. Então, não é só na harmonização e não é só o dentista, não. Profissionais, vamos falar assim, que conseguem tranquilidade com a sua própria consciência, existem aos montes, mas também a gente sabe que tem aqueles que, infelizmente, né, não têm essa preocupação, tá bom? Mas vai chegar um equilíbrio, se Deus quiser, eu acho que esses exageros vão reduzir bastante daqui a uns dias. O pessoal gosta de ver polêmica aqui, hein? Lá vem. A Luana Rocha perguntou assim: existe algum dano permanente em alguns procedimentos estéticos? Claro, um monte. Um monte. Eu já vi neuralgia de trigêmeo sério, né, por conta de fios de sustentação. Isso em médico, tá? Tem muita coisa que pode trazer problema. O uso, por exemplo, do bioestimulador, como eu falei, em camadas superficiais, né, e a gente tem que ter a preocupação de sempre distribuir de uma maneira melhor, assim, no rosto, pode ocasionar a formação de fibroses, que isso acaba sendo visível. Então, é o que mais tem. Intercorrência é uma aula, assim, de 12 horas, sabe? Para a gente poder saber como tratar e como evitar também. Ótimo. A Sabrina Alves perguntou: qual o melhor estimulador de colágeno hoje em dia no mercado? Que existe hoje em dia no mercado? Ai, Sabrina, é uma boa pergunta. Sabe por quê? Eu tenho a questão financeira muito séria, né? Então, não adianta eu falar para a paciente, falar assim, esse aqui é o melhor, você tem que usar esse, se ela não tem condição. Sabe? E a partir daí, cada caso é um caso. Então, muitas vezes, o que é melhor para um paciente pode não ser melhor para o outro. Ou seja, eu tenho que ter essa avaliação, não só da estrutura, mas também do bolso da paciente. Não são procedimentos baratos, né? E a partir daí, saber indicar e saber, né, o perfil do paciente, tá? Tá.
A Alessandra perguntou como funciona o processo de reversibilidade dos preenchedores e se fica alguma sequela. No caso do preenchedor de ácido hialurônico, nós temos a hialuronidase, que é uma coisa fantástica. Né? Então, não gostou do bocão, a gente vai lá, aplica hialuronidase e resolve assim, na hora, é questão de segundo, tá? Agora, o dano vai depender de volume, vai depender, né, de onde foi colocado, tá? Pode haver dano, sim, né? Mas a gente tem que avaliar, certo? Certo. No caso dos bioestimuladores, eu não tenho reversibilidade, viu, gente? Então, não tem como. É por isso que a gente tem que conhecer a técnica, a gente tem que saber direitinho o que a gente está fazendo, porque o colágeno produzido não tem como tirar. E aí vai depender do tempo, realmente. Enfim, não tem reversibilidade instantânea, não. Por isso que o ácido hialurônico é tão bom, né? A gente gosta muito de usar ele, sim, tá? Tá. A Sofia Guedes perguntou o seguinte: vejo muitos pacientes utilizando fios de PDO. Hoje em dia, em substituição ao Botox. Qual a diferença entre eles? É muita diferença, né? A toxina, que é conhecida como Botox, porque foi a marca mais utilizada e primeira utilizada, né? Primeira industrializada, vamos falar assim, a ação dela é no neurônio que vai estimular o músculo. Então, ela atua no neurônio impedindo que aconteça a liberação da acetilcolina que vai estimular o músculo, ou seja, o meu músculo vai ficar paralisado. O bioestimulador, ele vai atuar, no caso, foi fio ou bioestimulador? Desculpa. Pergunta. Ela perguntou sobre fios de PDO e o Botox. Isso, o fio de PDO, ele, como eu falei, são vários tipos, né? Eu tenho liso, eu tenho especulado, enfim, eu tenho uma gama. Ele vai atuar estimulando a produção de colágeno, seja, né, em locais, como é o caso de olho, na superfície né, na parte de bochecha, seja tracionando a pele. Então, ele não tem efeito muscular. Eu costumo falar que quando a gente pensa em harmonização, e foi isso que eu quis dizer com aquela imagem que tinha vários quadradinhos, né? É que são muitas técnicas. E a partir daí, a eleição vai depender, a eleição de qual que eu vou utilizar ou de quais eu vou usar, porque a abordagem nunca é única, sabe? Então, aquela paciente está ali com ruguinha, mas ela também está cheia de poros abertos. Eu vou prescrever um ácido, né? Ela está com melasma, eu vou prescrever um home care ou um peeling de cabine. Ou seja, eu tenho N possibilidades. E a partir daí, o mais adequado para o meu paciente. Ótimo. A Raíssa Silva, ela perguntou se quais materiais podem ser combinados na aplicação e se essa aplicação seria uma aplicação combinada. Depende da condição. Eu posso combinar, por exemplo, o ácido hialurônico com a hidroxapatita, é fantástico, a misturinha ali, né? Tem várias proporções de acordo com a região do rosto. Eu posso associar a toxina com o preenchedor, não na mesma sessão, mas eu posso associar naquele tratamento. Então, sim, essa associação, ela é muito bem-vinda e muito esperada. Tá? Quer dizer, não adianta eu tratar somente o que está dentro, né? E esquecer, por exemplo, daquela mancha que está feia ali. Então, eu posso prescrever um despigmentante, né? Um ácido superficial, ou seja, de textura de pele. Ou seja, a harmonização é um conjunto de técnicas. Só uma abordagem não é suficiente, nunca. E é isso que você tem que convencer seu paciente. Ela também perguntou qual o melhor tratamento para melhorar a aparência do bigode chinês. Hoje em dia, vamos lá, mais uma vez, para a questão individualizada. Hoje em dia, a abordagem direta no bigode chinês nem sempre é suficiente. Por quê? Porque aquele bigode chinês ele pode estar acontecendo porque eu não tenho sustentação da pele, aqui na região de malar, por exemplo, e essa pele está dobrando em cima do orbicular.
né? Então, muitas vezes é necessário que eu faça o reposicionamento de malar, tá? E aí vem aqueles códigos, né, de tratamento, que o mais comum foi o MD Codes, tá? Para a gente primeiro ativar, sustentar, para depois tratar o bigode chinês em si. Então, vai depender de cada caso também. Tá. O Bruno Loureiro perguntou se essas complicações são sempre imediatas ou podem aparecer tardiamente. Acho que essa perguntinha foi referente às complicações que a gente falou anteriormente. Eu posso ter complicações imediatas, seja por hematoma, às vezes até uma hemorragia, né? Até hemorragia, ou eu posso ter, né, se, por exemplo, a questão da toxina aplicada num local que não é adequado, eu posso ter pitoses, né? Então, assim, isso vai se manifestar só depois de 4, 5 dias. São muitas intercorrências, então, enfim, tem as imediatas e tem as tardias também. Tá? Ou, por exemplo, um excesso de preenchedor, né, no nariz, podendo ocasionar necrose do nariz, isso não vai ser visto na hora. Às vezes a isquemia vê, se você for atento, você vai tomar cuidado, vai tentar reverter, isquemia de lábio, né? Então, assim, percepção, técnica, conhecimento, tudo isso tem que ser utilizado para poder evitar essa intercorrência. E se houver intercorrência, porque intercorrência só acontece com quem faz, claro, né, gente? Saber tratar. Verdade. O Wendel Sandin está perguntando aqui no chat para você, pedindo, né, para você falar um pouquinho sobre retoques e efeito vacina da toxina botulínica. Olha só, a questão da toxina, o veículo dela, ele é antigênico, não é a toxina em si, tá? Então, é aquilo que envolve a toxina, né? Seja albumina, seja outro tipo de proteína, depende da marca, mas é isso que é antigênico. E a gente sabe que da mesma maneira que alguns tipos de vírus, né, a sua exposição constante ao nosso sistema imunológico, ele pode ocasionar a produção de anticorpos, certo? Para eu evitar isso, eu tenho que ter a preocupação em não expor tão frequentemente assim. Então, o intervalo entre essas aplicações tem que ser respeitado pelo menos de 3 meses, né? No mínimo 20, no máximo 20 dias, tá? Depois da aplicação, até 3 meses depois. E a partir daí, uma coisa que eu sugiro sempre é mudar as marcas das toxinas, para poder realmente mudar esse tipo de antígeno, tá? Agora, o retoque às vezes é necessário, a gente sabe disso, principalmente quando é um paciente que a gente não conhece, que é a primeira vez que está no consultório, principalmente o homem que tem uma hipercinesia, tem uma musculatura mais forte, a gente muitas vezes usa um protocolo em termos de quantidade de unidades, e a partir daí é necessário suplementar. Nesse caso, eu sugiro que aconteça somente naquela vez, ou seja, que você faça suas anotações de maneira adequada, o que você usou, a quantidade que usou, e na próxima vez você já use uma dosagem adequada para evitar esse retorno, tá certo? Essa suplementação, vamos colocar assim. Ótimo. A Elzimara pediu para falar sobre indicações de livros para estudantes, se você tem alguma. Nossa, Elzimara, tem... Assim, eu não vou te falar um específico, não. Tem muitos no mercado. Minha estante aqui tem vários. Tem um livro que chama A Face, que eu gosto muito dessa parte de toxina, na parte de anatomia, sabe? A Elsevier, normalmente, é a editora que tem a maior quantidade de livros relacionados com o tema. Agora, em termos de né, que é mais barato para o bolso, eu sugiro ir lá no PubMed, tá certo? E buscar artigos, porque tem muitos artigos, tanto protocolares quanto de revisão, que dão uma ideia muito legal, inclusive, assim, mais atuais, né? Porque o livro a gente sabe que tão logo ele saia da editora, ele já tá atrasado, tá certo? Então, eu sugiro artigos, né? Vão lá naquelas plataformas, Web of Science, PubMed, e tantas outras, né, sérias, indexadas, que vocês vão encontrar bastante coisa atual e de graça, tá?
A Raíssa perguntou se você pode indicar algum curso, né, de HOF para iniciantes. Uai, nós temos o nosso curso, tá? Lá na Visage, né? Clínica Visage. A gente está sempre montando turmas e estamos à disposição, tá? E muito feliz em recebê-los lá, tá bom? Bom, as perguntinhas que eu tinha aqui acabaram. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode estar mandando aqui no chat que a gente está respondendo. Só para adiantar, temos muitos elogios aqui. Sua Obrigada, aula gente. realmente foi sensacional. O pessoal está falando aqui que quer sim, já quer participar do curso. Então, depois, se você quiser passar, né, a data, alguma coisa relacionada a isso, e também quiser, agora não, assim, não tem algum livro específico, mas depois, se quiser também passar, indicar para o pessoal, pode mandar que a gente passa depois. Claro. A Marina está perguntando, a partir de qual momento na graduação podemos iniciar cursos na área de estética? Marina, é interessante isso, né? Porque eu acho que o momento é desde o primeiro período com a anatomia. Então, vocês têm que pegar a anatomia lá e estudar bastante, porque isso já vai preparando vocês. Histologia, né, com a parte realmente da estrutura, de derme, de tecidos, de um modo geral, fundamental, fisiologia também. Agora, aqui na UFO, nós tínhamos um grupo, apesar de ser da medicina, né, um grupo de professores da odonto me convidou para dar uma disciplina optativa de toxina na odonto. A gente oferecia essa disciplina para o pessoal a partir, lá são 10 períodos, a partir do 8º período, tá? Nós oferecemos essa disciplina durante 2 anos, foi a primeira disciplina de toxina botulínica da graduação no Brasil. Hoje a gente, assim, acaba que eu, professor Paulo Vinícius, professor Fábio Mitre, a gente acabou, Marcelo Caetano, a gente se relacionou com outros projetos e já tem um tempo que nós não oferecemos essa disciplina. Mas, infelizmente, aqui na Visage, nós só aceitamos, até por conta da responsabilidade junto aos pacientes, né, nós só aceitamos profissionais, tá? Mas, assim, eu acho que o momento é já. Se você tem a possibilidade de fazer cursos na internet, fazer cursos, né, de atualização, não deixa de fazer, tá? A gente vai sempre agregando, né, essas informações novas e, a partir daí, já aumentando o conhecimento e, com isso, nosso preparo. Certo? Certo. Mais alguém tem perguntas para fazer? Bom, se alguém tiver mais alguma coisa, eu vou estar lendo aqui no chat. Falaram que sua aula foi perfeita. Obrigada. Novamente, eu gostaria de te agradecer, Letícia, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra que você tenha aceitado, né? Eu tive o prazer de te conhecer, não conhecia antes, né? Tive o prazer de te conhecer, inclusive conhecer pessoalmente. Então, o coração da gente fica quentinho de conhecer pessoas como você. E a aula realmente foi sensacional, conhecimento impecável. A gente realmente, como você falou, né? Só não acontece com quem não faz as coisas. Então, graças a Deus, a gente tem bons profissionais para estar nos orientando e cada dia mais a gente construiu não só uma odontologia, né? Na verdade, um curso da área da saúde melhor. O pessoal está perguntando suas redes sociais, eu vou estar escrevendo aqui no chat. Uhum. E quem tiver alguma dúvida também, pode chamar a gente no direct do CRO Jovem. A gente está respondendo todas as dúvidas lá. E a aula, ela é gravada, sim, e ela será disponibilizada depois no YouTube, no canal do CRO MG.
E assim, gente, o que vocês precisarem mesmo para falar comigo diretamente lá no Instagram, lá no Facebook, eu estou à disposição de vocês. Como eu falei, esse curso normalmente é oferecido aqui na Visage, né, que é o professor Paulo Vinícius, acho que a maioria conhece, lá do You Know I Know, né, ele é o proprietário e a gente usa a estrutura dele lá. Mas, enfim, é um prazer conhecê-los, é um prazer servi-los. Eu falo que histologia sem clínica não tem graça, né? Então, essa possibilidade da gente aproximar as disciplinas básicas da aplicação para o paciente é muito importante. E a minha formação foi essa, e hoje eu, graças a Deus, eu tenho essa possibilidade de tratar, de, né, trazer um pouquinho do que eu conheço para aplicação realmente clínica. Tá? Mas obrigada por tudo. Isabela, mais uma vez, foi uma gracinha ter te conhecido, e eu estou à sua disposição, inclusive, para outros temas, né? O dia que você quiser, é só a gente conversar, que é um prazer para mim também. Tá bom? Tudo bem, ótimo, com certeza virão novos projetos por aí. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Obrigado por ter ficado, né, conosco mais essa noite. Semana que vem nós teremos nossa última palestra com o tema de periodontia. Então não percam, a gente vai estar avisando o dia que as inscrições vão abrir. E a partir que o certificado estiver disponibilizado, a gente também vai estar avisando. Assim que a aula estiver no canal do YouTube, também iremos avisar. Então, qualquer dúvida, se alguém tiver problema com o certificado, pode estar nos chamando no direct, que a gente está esclarecendo as dúvidas. Lembrando que, para receber o certificado, é necessário ter se inscrito no site do CRO e colocado o nome no chat aqui durante a aula. Então, desejo boa noite a todos vocês. Mais uma vez, obrigada, Letícia. Obrigada, gente. Tá? Foi uma honra tê-la conosco aqui em nome do CRO Jovem. Agradeço em nome de todos os coordenadores e da comissão de todas as instituições, tanto da Unitri, da UFO e da Pitágoras. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso para vocês e excelente trabalho. Continuem fazendo isso, tá? Excelente iniciativa mesmo. Obrigada. Boa noite, gente.